Bom dia a todos e a todas, obrigado pela presença e antes de mais nada agradeço a presença e disponibilidade do Oscar para fazer esse seminário aqui. Bom, o Oscar dispensa apresentações, mas para quem eventualmente não o conhece, Oscar é doutor em Antropologia Social pela USP, professor adjunto do Departamento de Antropologia e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de Santa Catarina. Iniciou sua pesquisa junto com o Zé Minala, um povo de língua pano do Acre, no início dos anos 90. É autor de vários artigos sobre antropologia, etnologia e etnohistória. E, entre várias obras, é autor do livro O Nome e o Tempo, dos Yaminala. Não vou me estender nas apresentações, passo diretamente a palavra para o Oscar. Mais uma vez, obrigado pela disponibilidade. Bom dia, eu queria também agradecer a todos pela sua presença aqui nas circunstâncias mais ou menos conturbadas e ao Antônio pelo ser simpático convite para falar aqui para vocês nessa sala de congregação. Também foi aqui que ele fez a prova de seleção de igreja. Sim. Na Idade da Pedra. E queria agradecer também ao designer anônimo que fez o belo cartaz dessa palestra, fazendo notar, porém, tem um pequeno detalhe, que aquele bicho tão simpático que aparece no cartaz não é uma queixada, é um caetetu, que é praticamente, nos fins do que a gente vai tratar aqui, é praticamente o contrário de uma queixada. Mas é gostoso do mesmo jeito. Bem, o que eu vou contar aqui, o que eu vou fazer aqui é um comentário, uma espécie de revisita de um artigo, um começo de revisão de um artigo que ainda não foi publicado, está em via de publicação de um livro na Inglaterra, um livro dedicado, monográfico sobre queixadas, organizado pela Daniela Peluso, da Universidade de Kent. Vou fazer um comentário sobre esse artigo, que por sua vez é também uma revisita de um artigo que eu escrevi 4 anos atrás, por volta de 2000, 2001, por conta de um seminário aconteceu na POC sobre o tema da filosofia indígena. Foi um seminário organizado por Eduardo Ribeiro de Castro e Márcio Ferreira, se não lembro mal, sobre a ideia de uma filosofia indígena. A minha contribuição àquele seminário foi um texto sobre as possibilidades de pensar a mitologia ou a variação mitológica como um exercício de reflexão, de especulação. O texto do livro inglês é uma reflexão sobre esse primeiro texto. É uma reflexão sobre um pressuposto que aparece nesse primeiro texto, que é o pressuposto de que as queixadas sejam uma alegoria, uma metáfora indígena, uma figura indígena da sociedade. Eu não estou falando do social, estou falando da sociedade, dessa sociedade que, segundo toda uma tendência ampla na antropologia atual, é um conceito obsoleto.
O que eu vou fazer agora vai ser contar um pouquinho, falar de parte desse artigo e também começar uma reflexão posterior. Bem, começo pelo pressuposto. A ideia de que as queixadas são uma metáfora para a sociedade. Há toda essa ideia está baseada numa série bastante extensa de materiais, dos quais alguns muito famosos, o mito Kaxinawa, recolhido por João Capistrano de Abreu, que foi depois incluído no primeiro volume de Mitológicas, que fala da origem das queixadas. As queixadas aparecem numa situação de, digamos, negação do social. Tem uma menina que se nega a casar. Ela não gosta de nenhum pretendente, ela vive isolada dentro da sua família e ela irrita com isso aí os seus parentes que querem que ela se comporte como uma pessoa social. Ela é uma, não sei como que ele chama ela, mas enfim, ela é uma pessoa sorrida, arisca, social. Os parentes dela, quando ela está dormindo na sua rede, que fica muito alta, lá, afastada dos outros dentro da cabana, eles se transformam em queixadas e deixam a menina sozinha. Ela acorda e se encontra com que tudo está cruzado, ela intui, ela deduz que os seus parentes viraram queixadas e que agora ela está sozinha. Tem uma série de mitos pano que, com uma história diferente, mobilizam um pouco o mesmo tipo de ideias. As queixadas, no mito de Abinawa, que eu já contei várias vezes, um outro mito de Awanawa, que costumo contar ao mesmo tempo, são muito parecidos. As queixadas são a transformação de um grupo humano que, numa expedição de caça, encontra uma enorme quantidade de ovos. Bom, varia esta. Às vezes primeiro são 2, 3 ovos, depois são mais, depois são muitos mais. O chefe organiza uma grande distribuição desses ovos. É uma cena de comensalidade, de distribuição comunitária desses ovos encontrados. Esses ovos de um pássaro identificado como Yawa-Yawa-Ika. Seria algo assim como um pássaro chamado vira-queixada. Resumindo, as pessoas comem aqueles ovos e viram queixadas e somem, salvo por uma mulher que sempre comia sozinha, não queria dividir o alimento com os outros e comia sozinha e permanece humana, e desaparecem salvo por 2 jovens que tinham ido sozinhos a uma caçada e que quando voltam se transformam em caetetus. De novo, um pouco a mesma distribuição. De um lado temos as condutas propriamente sociais que acabam nessa transformação queixada e, de outro lado, temos as atitudes egoístas de negação da relação que definem aquele que permanece humano. E, finalmente, se bem que isso aí no meu artigo aparece em primeiro lugar, eu me remeteria a uma fala de Biraci Brasil, do Biraci Yawanawa. Biraci Brasil era o primeiro, depois virou Biraci Yawanawa, o chefe do Yawanawa do Rio Gregório, que uma vez na frente de uma assembleia, na verdade, uma assembleia do seu povo reunido lá numa clareira, numa grande oca circular, disse mais ou menos literalmente o seguinte:
nós somos Yawanawá, nós somos o povo Queixada, porque somos fortes, porque somos muitos, porque somos unidos. Nós somos como, o nosso povo é como as Queixadas, que são poderosas porque vão sempre juntas e porque seguem sempre o seu chefe. Tem também, precisamente citadas mitológicas, mas depois eu procurei a fonte, a Enciclopédia Bororo, tem uma série de ideias Bororo bastante interessantes sobre as queixadas. Tem um ritual do chefe das queixadas e as plantas, várias plantas associadas às queixadas, são uma espécie constituem uma espécie de remédio, de fármaco bom para fomentar a socialidade, uma espécie de Prozac da socialidade. Então o chefe distribui folhas, o chefe semeava em tempos, semeava essas folhas no pátio da aldeia para fortalecer o espírito de grupo dos seus guiados. E, enfim, tem toda uma série de magias políticas ligadas à ideia da queixada. Para mim, eu não sei se alguém, a parte do próprio Biraci, deixou tão claro que queixada é igual a sociedade. Eu acho que acabei sendo eu mesmo que inventei isso aí, ou acabei interpretando isso aí a partir de Lévi-Strauss, que na verdade ele nunca disse isso aí. Lévi-Strauss fala mais de uma equivalência entre as queixadas e os humanos. As queixadas são de várias maneiras diferentes, são equivalentes dos humanos. Mas é fácil concluir, para mim pessoalmente é fácil concluir aí, pensar as queixadas como metáforas da sociedade, porque isso ativa na minha memória uma outra metáfora do velho mundo, que é a da metaforização da sociedade a partir dos conjuntos de insetos sociais, muito concretamente, fundamentalmente do formigueiro e da colmeia, mas muito fundamentalmente da colmeia. A gente sabe de quantas maneiras e com que exemplos tão ilustres a colmeia, a sociedade das abelhas, foi usada na tradição da reflexão política do Ocidente como uma alegoria da sociedade, como uma alegoria do Estado. Eu diria até que a nossa tendência a pensar que, descrevendo a colmeia dessa maneira, estamos antropomorfizando as abelhas, está, na verdade, errada. Eu tenho a impressão, muito pelo contrário, que cunhando o conceito de sociedade, a gente está abelizando a sociedade humana. A sociedade humana não foi sempre visível, não foi sempre intuível. Só para imaginar, para ter uma imagem, para ter um referente simbólico da sociedade humana, a sociedade daquele corpus, monte de gente, a gente precisa ou bem de grandes dispositivos arquitetônicos, de grandes praças, ágoras, em toda essa cenografia dos regimes republicanos ou totalitários ou tudo mais, que nem sempre está presente, ou bem precisa imaginar essa sociedade a partir de algo que de fato possa ser visto como a colmeia. Eu tenho a impressão que a primeira sociedade
A primeira sociedade imaginada pelos humanos foi imaginada precisamente a partir desse, pelo menos a primeira sociedade imaginada pelos humanos na Europa foi imaginada precisamente a partir da colmeia. Depois, eu tenho uma, se alguém quiser indagar nessa questão, eu tenho uma certa suspeita de que a própria elaboração de Durkheim não está totalmente fora disso. Posso ter problemas com as datas, mas tenho a impressão que o livro A Vida das Abelhas, de Maurice Maeterlinck, poeta, simbolista belga muito famoso, ganhou um dos primeiros prêmios Nobel, era um autor muito lido na Europa, é um texto que precede, não muito tempo, a publicação das formas elementares da vida religiosa. E também poderia ser o contrário, mas tenho a impressão que Maeterlinck publicou A Vida das Abelhas antes. E na Vida das Abelhas tem um momento em que ele escreve, como uma espécie de ritual, como uma espécie de grande cerimônia, o momento em que as abelhas formam um enxame e gerando o calor com o bater das asas, conseguem fundir, conseguem moldar a colmeia como tal. E eu nunca posso evitar a sensação de que há uma vinculação diretíssima entre essa noção e aquela ideia de Durkheim de que é precisamente nesse surto emocional, nessa ênfase emocional causada pelo ritual que a sociedade se funde, que a sociedade se molda, que a sociedade se cria. Então, provavelmente esses modelos animais estão muito mais presentes na nossa tradição do que a gente quer pensar. Mas, por muito sedutora que me pareça a ideia de apresentar as queixadas como o correlato ameríndio das abelhas do velho mundo, essa alegoria deixa de lado uma série de detalhes importantes que poderiam ser sintetizados em 3 capítulos. O primeiro capítulo é que, revisando com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de sossego, um pouco mais abrindo um pouco esse leque da mitologia e das teorias indígenas e dos rituais indígenas amazônicos e das terras baixas em geral, que trata das queixadas, nós encontramos em primeiro lugar que essas queixadas tão cheias de virtudes republicanas, nos relatos que eu acabei de expor, se situam, na verdade, num lado muito mais escuro. As queixadas podem, provavelmente, para algum dos grupos ameríndios, encarnar precisamente tudo que há de mais escuro, eu diria às vezes até tudo que há de mais antissocial, no sentido aí sim durkheimiano do termo. Então, de um lado, as queixadas aparecem com muita frequência como grupos de estupradores. Isso aí faz parte muito frequentemente de tipo de brincadeira, termo português que se usa localmente, que faz parte dos festivais
para festivais rituais tradicionais de boa parte de muitos grupos pano, entre eles os próprios Yawanawá, que à medida que no processo político que eles experimentaram a partir dos anos 90, digamos, higienizaram essa prática, mas a princípio a brincadeira de queixadas, em que as queixadas se comportavam e se transformavam em queixadas do mesmo modo que os mitos descrevem, atuavam fundamentalmente como acosadores de mulheres. Eles perseguiam as mulheres jovens, fundamentalmente, pela aldeia e as submetiam a algo assim como um estupro coletivo ou fingiam esse estupro coletivo. Em qualquer caso, eram sempre vistos como jogos especialmente violentos, difíceis, eventualmente capazes de produzir conflitos. As queixadas aparecem também uma aparição bem interessante, aparecem como os autores da que talvez seja a única expressão de violência no povo com fama mais pacífica de toda a etnologia amazônica, que são os que se agora. Os Piarogri. Tá. Então, tem uma bela descrição de um ritual, do ritual de iniciação Piaroa, que está naquele livro organizado por Caradimas e companhia sobre as máscaras, onde as queixadas aparecem para torturar. São as queixadas as que vêm para o momento mais duro da iniciação dos rapazes. Acontece a mesma coisa com aliás, num ritual enormemente interessante, porque praticamente é uma compilação de tudo o que acontece com queixadas em toda a mitologia e todo o ritual amazônico, num ritual de iniciação de meninas descrito pela Fabiana Naitza para os Jarawara. São homens queixadas, são homens fazendo o papel de queixadas que açoitam até fazer sangue as meninas que vão ser iniciadas, que por sua vez eles são simbolicamente eles caem numa arapuca por parte das próprias mulheres do grupo, da família das meninas iniciadas, e são, por sua vez, embebedados, agredidos, torturados e simbolicamente mortos. A mitologia das queixadas é muito violenta. É muito violenta, em muitos casos é o reduto onde a violência simbólica se concentra. E boa parte das narrações sobre as origens das queixadas repetem esse esquema pano, esse esquema Yawanawá, com a diferença de que as queixadas não são apenas transformação de grupos de homens e mulheres, senão são fundamentalmente transformações de homens e mulheres através da morte deles. É o chefe que mata as pessoas e com elas transforma, e com elas cria a partir dos ossos e da carne e da pele, pelos que sobrou dessas pessoas,
conseguir criar esse novo animal. De fato, tem umas... Foi Peter Doyle que expôs uma um pouco confusa, mas um pouco confusa não por causa dele, porque se trata, de fato, de um aspecto bastante confuso, obscuro da mitologia Piro. Pois, ele fala de umas mal definidas queixadas ctônicas subterrâneas que pertencem ao mundo dos demônios. E o que é interessante é que o que eu ouvi falar sobre lendas da mitologia e das velhas referências àqueles rituais, aquelas festas, aquelas brincadeiras de queixadas, o que eu ouvi dos Yaminawa a respeito era, primeiro, que de fato o canto das queixadas era um dos cantos xamânicos fortes que serviam precisamente para matar. O canto das queixadas servia, era útil, era um canto, aliás, que não deveria ser cantado por qualquer um, e não deveria ser ouvido por qualquer um, porque era um canto pensado precisamente para matar. E, em resumo, já adiantei isso aí, mas parece que essas queixadas, que de um lado encarnam algo assim como uma sociedade ideal, uma sociedade de coesão, de solidariedade, enfim, uma sociedade que encarna toda a felicidade possível do gregário. Além disso, aí também são algo assim como o contrário, são uma encarnação da feitiçaria. Feitiçaria no seu aspecto mais antissocial, mais destrutivo, mais disruptivo. Bom, falei que tinha 3 capítulos, esse aqui é o primeiro. O segundo capítulo, que eu não levei tão assim em consideração na hora de escolher as queixadas como alegoria da sociedade, foi o seguinte. E volto aqui aos mitos Pan, principalmente aquele famoso mito Kashinawa, onde um grupo humano se transforma em queixada por despeito, por nojo, por canseira, tá? Do egoísmo de uma moça. Bom, parece que as queixadas nesse momento estão encarnando os valores da troca. O valor da troca, especialmente da troca matrimonial. Mas o que é interessante, que não podemos esquecer, é que o que esse mito nos conta, afinal, é que a origem dos humanos, propriamente ditos, a origem dos unicui, a origem dos seres humanos no sentido próprio literal do termo, está na mulher egoísta, não nas queixadas solidárias. De fato, em muitos casos, por exemplo, em algumas outras versões do mito Kashinawa e na própria versão da origem das queixadas dos Yawanawa, a história continua. A história continua mediante o incesto da protagonista. A protagonista, na verdade, casa com alguém que é funcionalmente seu filho. É uma lagartinha do tabaco que aparece na caixa de tabaco do seu pai. Aquela lagartinha bonitinha. Quando ela está triste e sozinha, ela fica cuidando da lagartinha, a lagartinha se transforma num menininho, ela dá de mamar ao menininho, ele cresce, em questão de um dia, 2, ele já é um homem feito, os dois casam, os filhos deles casam entre si, e essa é a origem essa é a origem dos unicui, ou seja, a origem dos humanos não está na socialidade da troca, está precisamente na negativa da troca e no
incesto. E temos um terceiro capítulo. Temos um terceiro capítulo que não foi levado em consideração, mas que é um detalhe que aparece quase que infalivelmente em toda essa mitologia. Em todos os casos, as queixadas são formadas e seguidamente ficam pulando. A primeira coisa que a sociedade das queixadas faz depois de ser criada é fugir, é desaparecer, é sair daí. E eu lembro agora lembrei a propósito disso, da outra ocasião em que alguém fez um discurso não mitológico, discurso até muito pessoal, sobre as queixadas entre os Jabinawa. Era uma mulher que reclamava da constante ausência do seu marido, viajava constantemente de Assis Brasil para Rio Branco, para Tarauacá, porque nunca ficava em casa, e ela começou a cantar um canto lírico, se lamentando disso e falando dele, dizendo: não, ele tem raiz de queixada, de fato pertenceria a um subgrupo chamado Awanawa, ele tem raiz de queixada, é o destino dele é sempre estar fora, nunca ficar num lugar quieto, sempre estar triste, fora, levar uma vida nómade. Ou seja, as queixadas são, sim, as queixadas podem ser, sim, uma alegoria da sociedade, mas são uma alegoria de uma sociedade necessariamente desterritorializada, que afinal é essa aí a característica mais marcante, mais evidente, mais surpreendente das queixadas, que é que ninguém sabe nunca onde elas estão. De fato, é bastante, não deixa de ser curioso que, para ser um dos bichos mais volumosos da Amazônia, não apenas são relativamente grandes, como a vida porcina, mas são bichos notáveis, que passam desapercebidos, sobretudo quando se juntam manadas de 50, 150, 200 exemplares. Pois é um dos animais, na verdade, menos conhecidos da zoologia amazônica. Se sabe muito pouco, se sabe pouquíssimo sobre as queixadas, e o motivo principal é, obviamente, que elas nunca ficam quietas no lugar. É muito difícil acompanhar as queixadas e, de fato, fiz uma pequena revisão do que se sabe a respeito e tenho a impressão que quase tudo que se sabe é a partir do conhecimento nativo, das notícias que os grupos indígenas dão. Mas as queixadas são fundamentalmente imprevisíveis, é absolutamente impossível, não são sazonais, é absolutamente impossível saber quando uma vara de queixadas vai aparecer pelo horizonte, o qual fica enormemente atraente aquela que é uma das exegeses mais comuns na Amazônia da queixada, que é a ideia de que ela é, na verdade, um animal subterrâneo. Um animal, nesse sentido, é um bicho dos infernos, para falar de um modo bastante concreto. Ou seja, resumindo, nesse artigo que estou boa parte comentando, eu adianto a ideia, é por isso o título dessa palestra, mas também o título do artigo, que é Peccary Contract, a ideia de que com os mitos, com as exegeses, com os papos sobre
queixadas, com os rituais onde as queixadas aparecem, os povos amazônicos estão expondo, sim, uma teoria, uma espécie de teoria política. Eu acho que tem, sim, uma teoria política embutida aí. E que poderíamos formular mais ou menos do modo seguinte: a sociedade é uma coisa maravilhosa sempre que ela esteja fora. A sociedade é uma coisa fantástica sempre que ela não exista. A sociedade é uma coisa fantástica sempre que ela esteja confinada, digamos, em territórios utópicos ou que pelo menos não nos afetem. A sociedade, afinal, é perfeito para organizar aquilo que é a nossa presa, aquilo que é a nossa carne, que é o modelo de todas as carnes para serem comidas, mas definitivamente não é algo realmente bom para como modelo dos humanos. Ou seja, a socialidade, toda essa ideia de troca generalizada que aparece nos mitos pano, é sim uma utopia, no sentido de utopia mandatória, é um paraíso, uma espécie de paraíso social pensado precisamente para que nunca, de jeito nenhum, chegue a se realizar. Aqui há, obviamente, uma homenagem, mas também uma espécie de tentativa de reforma da famosíssima ideia da sociedade contra o Estado. Na verdade, eu acho que o discurso ameríndio, nesse sentido, não é um discurso com o Estado, que é um pouco uma outra coisa, é um discurso contra a sociedade. Contra a sociedade que na época de Clastres podia se ver como algo como algo oposto ao Estado, mas que no estado atual das da nossa visão pode ser visto mais como uma espécie de grande produto do Estado, da sociedade como tal. Agora, o que seria contra a sociedade nessas elaborações, nessas especulações? Talvez seja o melhor nome, essas especulações ameríndias. Talvez podemos colocar lá a famosa socialidade. Podem ser especulações que abonam a ideia de uma socialidade contra a sociedade. São aquelas relações em rede, pontuais, complicadas, difíceis, negociadas, que aparecem, dessas relações sempre ligadas a uma espécie de nostalgia do incesto, as que se contrapõem nessa especulação toda à sociedade organizada como deveria ser, ou seja, bem coesa, igualitária, aberta à troca, aberta a uma distribuição, a um fluxo geral. Fundamentalmente é isso, mas isso aí me leva também a pensar um pouquinho sobre o pensamento indígena. Essa noção de pensamento indígena é problemática. Cada vez que alguém sai com a ideia de... Cada vez que alguém sai com a ideia de falar de pensamento indígena, afinal, a que você está se referindo? É óbvio que o pensamento indígena é um pensamento no qual, idealmente, nós somos o boneco de ventríloco desses outros humanos que estão
nos fazendo pensar de outra maneira. Mas muitas vezes parece que estamos esperando a que algum intelectual indígena deva expressar esse pensamento indígena. Eu não tenho nenhuma dúvida de que, acho que eu já me acostumei muito tempo atrás, a ideia de que tudo o que nós podemos esperar das reflexões sobre o pensamento indígena é exatamente um pensamento nosso, fecundado ou provocado, catalisado por essas ideias outras. Mas, nesse sentido, eu acho que a gente deveria ampliar as inspirações. Estamos, em geral, quando falamos em pensamento indígena, esperamos muito da exegese, esperamos muito do discurso, da teoria explicitada pelos intelectuais locais, nativos, ou pelo menos esperamos muito daquilo que a gente acabou entendendo como o equivalente nativo da filosofia, que são os mitos. Eu acho que para tratar desse assunto de um modo melhor, mais fecundo, mais rico, menos previsível, a gente deveria, igual que o Ministros organizou aquela combinatória, toda aquela busca de estruturas móveis dos bitemas, conteúdos semânticos, em último termo, a gente deveria começar a pensar numa espécie de combinatória das pragmáticas. Ou seja, o que nos é dito em forma de mito, o que nos é dito em forma de discurso político perante uma audiência mista, como foi o discurso de Bíblia de Awanawara. O que nos é dito na lírica, o que se diz no caso das queixadas numa elegia, o que se diz nas piadas, que afinal fico pensando se o pensamento de Heidegger estava contido apenas nos livros que ele escrevia e não também nas atitudes que ele tomava, nas piadas que ele contava, as piadas das quais ele ria, as conversas com os seus amigos, ou os sonhos que ele tinha de noite. Tenho a impressão que deveríamos ser um pouco menos solenes na nossa abordagem desse pensamento, dessa especulação outra, e aplicar a ela uma variedade, uma abertura que também é conveniente quando a gente pensa, quando a gente tenta definir, tenta ter uma ideia do que esse nosso próprio pensamento. Eu acho que já foi bastante. Muito obrigado. Obrigado, Oscar. Vamos abrir para as perguntas. Pode ser bom fazer inscrições, se tiver. Bom, para variar. Oscar, meu nome é Bernardo, bom dia. Não é exatamente uma pergunta, até porque eu não sou do ramo, vou puxar a sardinha para o lado, não sou etnólogo, mas eu fiquei um pouco provocado pela sua introdução, particularmente na relação entre o Maeterlinck e Durkheim e o papel das colmeias, uma espécie de anteparo para a produção de uma espécie de imagem coesa de sociedade. E aí eu
me deparei com isso na minha própria pesquisa, só que minha pesquisa é feita na Europa, né, na França particularmente, e aí eu acho que eu tinha sei lá, não sei se poderia chamar de uma nota, mas as imagens mais antigas que eu consegui encontrar que dão conta dessa espécie de coesão de vida social é o próprio corpo humano. Né? É o próprio corpo humano. Ou seja, vocês têm essa alegoria que, na verdade, ela precede esses sistemas de comparação e, particularmente, no que diz respeito à própria noção de Estado medieval. Né? Ou seja, com a teoria dos 3 estados, você tem o clero com a cabeça, a aristocracia com os braços e o resto, que nós não são exatamente abdômen e pernas, mas é o resto exatamente que seria o campesinato. E aí eu fico um pouco tentado a pensar sobre uma outra concepção de animalidade, que é a própria humanidade, um padrão de humanidade propriamente dito. E se, no final das contas, uma vez que a fábula das abelhas e a abelha como uma espécie de retomada dessa noção republicana de coesão, não seja ainda assim uma espécie de antropomorfização das colmeias, uma vez que o paradigma ainda é a noção de corpo. Né? Ou seja, eu não sei se eu concordo com o seu ponto de partida, até porque existe um outro paralelo importante aí, quando você chama a atenção para a fábula das abelhas do momento da preparação do enxame, né? E a relação que isso pode ter com as formas alimentares da vida religiosa. O que no final das contas eu consegui encontrar a respeito especificamente disso é que existe já uma tradição de reflexão a partir sobre isso no que diz respeito à sociologia francesa desde 1830, ou seja, a ideia do momento efervescente, né, que diz respeito exatamente às festas da Revolução, né, ou seja, quando você abstrai das grandes liturgias monárquicas a ideia de que no final das contas o que importa é a reunião. Né? Não é a relação simbólica com os papéis da monarquia, da aristocracia e do clero, mas é a reunião do povo. É isso que é importante. Né? Isso já está sistematizado com aquilo que a gente vai chamar de ciência da religião. Então, no final das contas, entendendo, enfim, que dá para alargar um pouco esse seu ponto de partida, até que ponto, como é que fica a animalidade para a decorrência da sua reflexão. E uma outra coisa que eu queria perguntar, e aí diz respeito, acho que é exatamente ao seu tema, e não a esse triângulo, como eu não tenho noção, eu não tenho segurança a respeito de como os temas do perspectivismo entram na sua discussão com Zamenhof, mas eu lembro que isso tem alguma incidência no caso do Caixanauá, que eu conheço por ter lido alguma coisa do trabalho da Elsie. Até que ponto essa história que você utiliza como ponto de partida, que é o mito do Capistrano, em que a menina que não quer se casar, ela acaba se dando conta que os outros viraram fechado, até que ponto não foi ela que se transformou também? Ou seja, até que ponto é possível dizer que ela está estável como humana e os outros viraram fechado, mas considerando que o ponto de vista escolhido é sempre humano, né, para narrar a relação com os outros, no que ela poderia ter se transformado pelo ponto de vista dos que viraram fechado? Uma vez que os fechados são, do seu próprio ponto de vista, se é que é assim, humanos também. Eu não sei se é uma pergunta relevante, é isso. Obrigado. Olha, deixa eu ver. Bom, primeiro eu quero deixar claro que com essa questão lá abelhas e o pensamento político europeu e Metterling, e Mandeville, e Durkheim e tudo mais, eu só estou querendo fazer zoeira. Eu não estou pretendendo, eu não tenho nenhuma esperança concreta de ter chegado a nenhuma, porque obviamente isso aí exigiria muita pesquisa documental, muita pesquisa literária, muita pesquisa. Mas de qualquer modo, eu quero te fazer notar o seguinte: você aludiu à velha metáfora da alegoria orgânica, que aliás foi uma alegoria que os padres na escola, na primeira escola que eu
eu assistia me fizeram aprender com uma história, tem uma história famosa dos romanos, onde de repente as classes baixas romanas diziam: não queremos ser mais classe baixa. Iam embora, na verdade subia um morro, se mandavam para fora de Roma, uma história romana, e diziam: não vamos trabalhar mais. Então os patrícios enviavam para eles um apaciguador que contava exatamente aquilo. É a mesma coisa, no corpo humano, as mãos e os pés e as pernas diziam: nós só trabalhamos com o estômago não faz nada, só eles e tal. Mas, finalmente, quando eles deixaram de trabalhar para o estômago, todos eles ficaram fracos e tal. Enfim, eu não lembro de onde está tirado isso aí, não sei se é título livro, raio, está tirado, mas talvez uma das mais antigas e prestigiosas versões da sociedade. Mas pensa o seguinte: isso aí não é uma... dizer que isso aí é uma imagem da sociedade é uma extrapolação. Porque isso aí é uma metáfora do corpo. Do corpo, não sei como chamar, é uma metáfora do povo, do senatus populusque romanos como corpo. É igual que da igreja vista como corpo místico. Também se trata do corpo. Quando a gente fala de sociedade, pensa na verdade em algo um pouco diferente, que eu entendo que é bastante posterior, que é a ideia de um todo composto por indivíduos. Então, é só... Você pegar uma pessoa agora e fala: bom, me conte quais são as imagens que te aparecem na cabeça quando ouve tal e qual palavra. Começa a dizer felicidade, então aparece, sei lá, provavelmente uma margarina, uma torrada. Aparece liberdade, um cacau. E sociedade. Eu estou quase seguro que a ideia que aparece é uma daquelas imagens, uma multidão de gente andando na rua, atravessando porque habitualmente quando qualquer papo sobre a sociedade acompanhado por imagens, é esse tipo de coisa que aparece. É uma massa. A questão é que isso aí nem sempre foi visto. Para nós agora, ver esse tipo de espetáculo é relativamente trivial. É só ir para o centro, é só pegar o metrô na hora... Bom, a qualquer hora. É só... Enfim, a gente vê isso com muita frequência, mas não sempre isso aí foi visível. Quer dizer, como que alguém, sei lá, em boa parte do mundo ameríndio, como que alguém no mundo medieval europeu podia imaginar algo parecido à sociedade? Ele nunca havia massas juntas, por exemplo, talvez numa batalha, talvez num ritual, talvez numa... Então, claro, tem aquela... Eu não estou dizendo, obviamente, que é uma pista interessante, uma curiosidade, porque de fato os dois livros foram publicados num período muito próximo. Me parece realmente muito próximo essa descrição da Metterling de Durkheim, mas é verdade que já tem toda essa ideia da Revolução Francesa, a festa da Federação, por exemplo, a que realmente cria a sociedade. Então é uma ideia que se inventa, mas eu tenho a impressão que as abelhas concretamente as abelhas, sobretudo as abelhas, desempenham um papel bastante considerável e é só fazer uma lista de todos os pensadores políticos que já aludiram a isso aí. Mas, enfim, o tema das abelhas é longo de tratar, porque tem também toda uma série de ideias sobre a concepção
de gênero, sobre por que a rainha das abelhas é fêmea, sobre por que as abelhas são fêmeas também, e não outra coisa, sobre as ideias diferentes que tem havido sobre a relação entre as abelhas e o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Também tem uma série de coisas importantes. Mas quanto a outra questão, bom, é que esse mito está contado do ponto de vista dos humanos. Ou para ser mais exatos, está contado do ponto de vista da gente verdadeira, dos unicuim. Claro, o que significa unicuim? A gente habitualmente pensa que o unicuim, gente legítima, gente verdadeira, nós somos gente verdadeira. Sei lá, os brancos são exatamente. Mas nessa história ganha um sentido bem concreto. Os humanos, os unicuim, são unicuim por quê? Porque as queixadas também são únicas. Então, respondendo um pouco a tua questão, em que se transforma a mulher? Em humana verdadeira. Eu acho que o que acaba ficando um pouco fora de foco nessa história é que a gente chama isso aí de história, mito da criação ou da aparição das queixadas, mas poderia ser chamado também mito da criação dos unicuim, dos humanos verdadeiros. Porque, de fato, a menina, quando a menina vê que toda a aldeia dela está, toda a casa, todo o terreiro está revirado, fusado e tudo mais, deve ter se transformado em queixadas. Parece que a ideia não nos surpreende muito. Mas o mito, no final, numa das versões dele, sim que acaba dizendo, e foi a partir daquela mulher, foi depois de todos aqueles casamentos, primeiro incestuosos e depois já não, que nós temos o modo de viver dos unicuim e, portanto, temos os humanos, propriamente humanos, com essa regra. Então, poderia se chamar também de mito de origem dos unicuim. Você responde. Primeiramente, desculpa, é que chega atrasado a gente de São Paulo, Perus. Eu sou ativista cultural lá e eu participo de uma comunidade chamada Comunidade Cultural de Lambac. Nós fazemos diversas atividades artísticas culturais, também fazemos intervenções políticas, manifestações em praças, etc. E tal. E essa a minha apresentação. Aí a minha amiga Cis veio e me convidou e o tema me chamou a atenção, né? Então, eu vou fazer uma abordagem e uma questão aqui comparativa, não exatamente diretamente focada na palestra, na exposição, mas é algo que tem a ver também indiretamente, tangencialmente, que então, nós temos em Perus um movimento operário chamado Os Queixadas, que fez uma greve de 7 anos, de 1962 a 1969, 7 anos de greve contra a primeira fábrica de cimento do Brasil, chamada Fábrica de Cimento Portland de Perus, que foi fundada em 1926. E essa greve dos Queixadas foi de 62 a 69, 7 anos, uma greve na América Latina histórica, e não estão registradas aqui nos livros da Unicamp, nem da USP, e nem da Sorbonne, nem de nada. Sim, entretanto, é um grande movimento, um movimento que venceu a burguesia cimenteira de Perus. Bem, o fato é que essa greve foram 7 anos ininterruptos, dentro de suas várias fases, desde o início até o final, sendo curioso. Mas, assim, obviamente que houve uma organização, né, orgânica, intelectual, e também uma mobilização nacional
uma mobilização local em São Paulo, sobretudo, em solidariedade a esse movimento. E aí, então, em Perus, isso é um grito fortalecedor. Em Perus, o movimento dos Quixadas é um movimento que se ressignifica na juventude local que é atuante, hiperatuante, né? E aí eles decidiram dar essa alcunha e dar esse significado de Quixadas justamente pelo que você falou, né? do UNI, né? Do ajuntamento, da força juntos, né? E também, aí eu ligo também do que você falou sobre que a socialidade, né, contra a sociedade, porque a socialidade contra a sociedade, porque há uma necessidade de se contrapor às sociedades, enfim, autônomas, autogestoras. Eu não sei se é de conhecimento que eu estou falando aqui, mas porém eu faço essa correlação, porque o mito assim, dos Quixadas, desses operários, então ele reverbera, né, e ressoa até hoje, não somente no Perus e no entorno, como também em algumas regiões que têm essa sapiência desse fato. Então isso se fortalece, então esse movimento se fortaleceu a partir também dessa alcunha de ter se correlacionado com os Quixadas, os Quixadas do animal. Uma greve em que setor? Cimento. De 62 a 69. De 62 a 69. Talvez seja mais uma contribuição. Me parece intensamente interessante. Uma comparatividade. Posso? Tem mais uma pergunta. Você prefere responder individualmente ou a gente faz um bloco e aí você responde em bloco? Como é que você acha melhor? Não sei, talvez por uma questão de tempo, Fazer um bloco. pouquinho para distribuir melhor. Tudo bem. Cara, A diferença do Bernardo, eu queria pular para o final das suas proposições para trazer à tona um problema que você aventou, conceitual, que eu não sei se merece mais explicação, mais problematização. Essa ideia de pragmática. O Eduardo usa isso frequentemente, quase como um escape conceitual, para dar conta de uma variedade que a princípio não parece regida por doxas específicas de vigência generalizada, mas eu tenho um problema seríssimo com esse conceito, porque parece supor uma verdade no espontaneísmo da performance. A ideia de pragmática parece supor uma verdade no espontaneísmo da performance. Produz sentido no ato em si. Quando eu suspeito que talvez o que se disponha em termos de discurso seja uma multiplicidade de textos. Quer dizer, a minha preocupação é um pouco deslocar ou ver essa pragmática a partir de uma perspectiva da sintaxe. Quer dizer, qual é a concretude efetiva, qual é a validade analítica da ideia de pragmática quando parece que nós estamos diante, na verdade, de uma multiplicidade de epistemes expressas através de regimes textuais, ou seja, formas específicas de organização do sentido enunciadas em regimes formais de enunciação, que constroem sentido. Constroem sentido nessas relações entre termos.
não sei se eu fui muito abstrato, mas a ideia é exatamente essa, de ir para o fim da sua proposição, né? Onde é que funciona essa ideia de pragmática, quando me parece que, em termos de jogos de sentido, nós estamos falando de texto, de regimes textuais, de formas diferentes de enunciação. E uma outra coisa, que aí eu voltaria a esse outro ponto completamente diferente, eu voltaria para o que o Bernardo estava dizendo. Eu aprendi nas minhas aulas fabulatórias, né, já bem mais adiante, na graduação, que a ideia de sociedade não teria, na verdade, a ver com a organicidade do corpo, mas sim com aquela velha categoria esotérica que o Durkheim reclama como categoria fundante, primeiro que é da totalidade. Né? A ideia de sociedade só é presumível porque se lança a mão da categoria de totalidade para reconhecer. E, em certa medida, talvez todo o discurso justnaturalista de opor um estado de natureza a um estado de sociedade seja exatamente de opor a uma totalidade, uma negação implícita, uma negação potente, permanente dessa totalidade que está nesse estado de natureza, onde tudo é desgregativo. Nesse sentido, o pensamento indígena, seguindo a sugestão, ao propor uma proposição, uma filosofia antissocial ou não social, o que está recusando exatamente essa primordialidade da categoria de totalidade para trazer à tona a necessidade dessa incompletude ou desse jamais formar-se um todo, ou essa teoria da abertura que ele trouxe. Porque, mudando um pouco de paisagem etnográfica, nos Andes, por exemplo, a ideia, a metáfora da organicidade é permanente na própria constituição da socialidade. Quer dizer, a socialidade é engendrada a partir dessa relação orgânica de complementaridade de metades, que produz a reprodução. Para haver reprodução é preciso haver metades complementares. Né? E a ideia de corpo é exatamente essa organicidade que se conforma por essa complementaridade gerativa. Ou seja, a sociedade ela é fundamentalmente orgânica, mas necessariamente não totalizável, porque a outra metade sempre pode estar num plano fora. Ou seja, como diz a forma do Stoso, complementaridade em constante desequilíbrio, né? Que sempre supõe a existência de algo mais, que nunca vai conformar uma totalidade pensável. A totalidade não é pensável. Né? Ela é apenas suposta como incorporações possíveis dentro de uma organicidade que desenha a sociedade. Eu gostei, achei muito legal o caminho, né, sobre um foco nas fechadas. Mas me ocorreu na verdade, uma curiosidade, né, porque esse mito que você está usando, que está no Webster, é Kaxinawá, né? Sim. Mas você falou que o mito tem versões de quase todos, não sei se todos, mas é uma coisa generalizada entre os panos, né? A minha coisa é o seguinte, até me lembrei do teu livro sobre o Yaminal, que diferentemente dos Kaxinawá, até onde sei, conformam um grupo, sociedade, uma organização social muito mais fluida, né? Muito mais, na verdade, muito, em certo sentido, desorganizada com relação aos Kaxinawá propriamente ditos, né? Que tem especificamente essa autodesignação de gente verdadeira, que até onde eu sei, se organizam em metades, tem nomes, regras de casamento, ou seja, em certo sentido, dentro do conjunto pano, parece que, então, assim, a ideia de uma noção de sociedade, pelo menos, assim, do ponto de vista daquilo que implicaria regras, sistemas de segmentação interna, trocas, nomes e tal, não é
homogeneamente distribuído, mesmo dentro dos grupos pano, né? Então eu fiquei pensando, se a alegoria para tudo isso são os queixados, né? Como é que fica essa diferenciação interna? Tem gente que fica mais ou menos perto dos queixados, então, dentro desse conjunto pano? Bom, então, tentar responder. Não alcanço a todas as questões. Bom, primeiro, quanto a essa história da greve de Perus, só dizer que eu lamento muito não ter sabido antes dessa história. Certamente eu teria colocado um artigo, porque não sei se você puder me dar alguma pista sobre onde tem alguma coisa escrita sobre essa questão, pode ser interessante até como para saber um pouco de onde que vem essa ideia. Certo que, enfim, não precisa ser muito amazônico para saber o que são queixados, mas não deixa de ser interessante que é um movimento operário que, em lugar de seguir aquele padrão de chamar-se lá os leões, os não sei o quê, opte aí por uma solução de um lado mais realista, mais concreta, você nunca vê dois leões juntos. E essa criatividade na hora de buscar símbolos indígenas para uma seria interessante. Enfim, acho uma ideia muito interessante. E eu imagino que a própria ideia do líder indígena deve ter sido nutrida provavelmente também de fontes parecidas. Afinal, é uma pessoa que tem uma pessoa que teve, nós vamos tratar disso aí hoje à tarde na terça, acesso também ao discurso socialista e da esquerda brasileira e de todas essas, então todas as ideias brasileiras a respeito das sociedades indígenas como exemplos comunitários acabam também acabam reentrando no mundo indígena de novo. Então, enfim, acho que muito obrigado por me dar essa pista e com certeza vou ir atrás para saber alguma coisa do assunto. A segunda questão do Ricardo. Bom, essa questão da pragmática. Eu sou uma pessoa meio pouco previsível para ficar falando de pragmática, né? Eu sou por condições pessoais de estilo e no meu contextos do que eu sou bastante pouco social. Então para você fazer bons estudos de performance, você precisa viver dentro da performance. Então, alguém que é um pouco bicho do mato, e prefere converter tudo em bicho do mato letrado, né? Transformar tudo em texto e se meter na sua toca com os textos, fazer coisas com os textos estão aí, não falam, não incomodam, não têm dinheiro, e tudo mais. É meio estranho que eu fique falando em pragmática ou em coisas parecidas. Eu, na verdade, estou falando mais em pragmática do que eu não gostaria de chegar até a performance por pura incompetência. Mas, por que eu cheguei a me interessar por esse tema? Através do perspectivismo. Através do perspectivismo e isso aí também tem um pouco a ver com a sua questão. Bem, eu fiz a minha
fiz a minha pesquisa bem no início dos anos 90. Quando eu estava escrevendo a minha tese e dando voltas, todo esse pessoal que se transformava e olhava não sei o quê, quando olhava assim era queixada, quando olhava do outro modo era jaguar, era humano, não sei o quê. Isso aqui, como que dá para ordenar tudo isso aí? E Nádia Farage, na época, me dizia, o Eduardo está preparando um texto sobre isso aí. Você sabe se não sei o quê? Bom, foi o famoso artigo do perspectivismo que foi publicado um ano depois de eu defender a minha tese, com a qual não me aproveitou para nada. Em certo sentido, servia para colocar em ordem tudo aquilo que eu tinha conseguido. Porque os Yaminawa resultavam ser, se eu tivesse conhecido os Yaminawa depois do artigo do perspectivismo, eu teria pensado que eles tinham sido contaminados pelo livro de Castro. Eles são assim, desavergonhadamente perspectivistas, até extremos difíceis de acreditar nas suas narrações. Mas uma coisa que começou a me interessar muito foi o fato de que os Yaminawa eram capazes de produzir mitos em série por meio de uma espécie de dispositivo, uma espécie de máquina mitificadora perspectivista. Então, cada vez que, de repente, chegava um e dizia, eu lembrei de outra história. Diz, a ver, conta para mim. Então, é o seguinte, era um cara que estava por aí muito triste, porque ele queria muito namorar, mas não podia, então, aí ele tropeçou com uma pedra, ou tropeçou com qualquer coisa, um motor dele, uma coisa, merda, motor, caralho, você machucou meu pé, no lugar disso aí você podia ser uma moça bem bonita e vir trepar comigo, são bastante direitos. Aí disse que ele andava e de repente encontra no caminho dele uma moça muito bonita que chega a ele e diz, por que você estava me xingando? Eu não xinguei você, eu xinguei aquele motor velho que tinha lá, aquele motor de rabeta velho jogado na... Então, eu sou o motor de rabeta velho. Na verdade, quer dizer, eu não sei se eu ouvi essa história do motor de rabeta, mas era só questão de tempo. Eu já ouvi, digamos, esses mitos improvisados, contados com cachorros, contados com potes, contados com panela, contados com... Ou seja, era óbvio que eles se divertiam muito, gerando versões caricaturais das suas histórias. Que de fato versões caricaturais que também eram bastante coerentes consistentes com parte dos contos deles, fundamentalmente contos de conteúdo sexual muito explícito, muito sacado, mas que fazem parte de uma série muito tradicional, que obviamente não acaba de ser libertada. Então foi um pouco em função disso que eu comecei a pensar que era importante levar em consideração isso aí, o sentido pragmático, a possibilidade não apenas o texto do mito, eu não diria exatamente a performance. Eu acho que performance deve ser outro passo
assim pelo menos a pragmática no sentido de ver qual é o lugar, qual é a função, qual é o quadro em que uma narração desse tipo pode ser entendida. Porque é óbvio, por exemplo, que os próprios Awanawá estão muito, mas muito longe de ser capazes de contar, de fabricar esse tipo de versões dos seus mitos. No caso dos Awanawá, eu ficava muito impressionado pela cerimônia que implicava o fato de contar uma história. Já ouvi muitas pessoas, muitos pesquisadores, aquela informação de que é muito difícil que alguém te conte um mito. Tem lugares onde, de fato, essas narrações são enormemente restritas, nem todo mundo está habilitado a contá-las, nem todo mundo se atreve a contá-las, e muitíssimo menos a fazer versões de sacanagem delas. Então tenho a impressão que essa aí é uma eu acho que essa dimensão entre o que é explícito, o que é secreto, o que é cômico, o que é para branco, o que é um modo de organizar os discursos, ao qual, às vezes, uma dimensão de organização dos discursos, a qual, às vezes, eu acho que prestamos pouca atenção. Quanto a outra questão... sim, relativa... Bom, na verdade, essa ideia de sociedade, socialidade... Bom, o que está claro também, um aspecto que eu talvez deveria ter deixado mais claro aí, afinal, o que está sendo rejeitado aí? Isso aí me faz voltar para o Clastres, muito mais do que a própria ideia social. Bom, o Estado, falava Clastres, afinal, sempre foi muito criticado. Bom, como que eu sinto, depois está rejeitando uma coisa que ainda não conhece. Enfim, não sabe que eles conheciam o mundo incaico, por exemplo, que é um Estado bastante reconhecido no mundo. Mas mais do que a sociedade, mais do que o Estado, eu acho que os símbolos que estão rejeitando aí é uma coisa muito mais simples, que é a obediência ao chefe. Eles fazem, na verdade, o que aparece, o que é destacado também, por exemplo, todas as macumbas por ouro, né, do chefe, bota aqui chá de tal coisa, coloca folhas, é a ideia fundamentalmente a ideia de obediência, ou seja, a coesão, a unidade e a força das queixadas estão dadas pelo fato, muitas vezes observado, de que todas elas seguem uma queixada dominante, maior que as outras, que sempre vai lá no meio, que eu nem lembro agora se é macho ou fêmea. Acho que o macho grande e velho, que é visto como o chefe, ou em algumas versões como o xamã das queixadas, em qualquer caso é o dono delas. Então, eu acho que todas essas, para ser concreto, eu acho que está sendo concretamente exorcizado aí muito mais a obediência que outra coisa. E nesse sentido, eu já passo sem transição nenhuma para a questão que levantou o Geraldo. Os Aminaus são muito desobedientes. Então, isso aí não é, nesse caso, estou citando literalmente não apenas os chefes, mas também eles mesmos. Cada vez que eu tenho uma linha de debate, não, a gente tem que obedecer ao chefe, etc. O meu artigo de 2002, eu acho que saiu lá na revista de antropologia, 2002,
intitulado Avaliação Mítica como reflexão, na verdade tratava exatamente disso. Ou seja, de como essa mesma ideia de queixar a desigualdade social era pensada, ou era usada por três grupos muito diferentes. Então, ou seja, de fato, a ideia era que havia uma reflexão política, sim, mas que certamente não era uma reflexão política a medir, reflexões políticas sobre temas comuns, mas que variavam enormemente dos Kaxinawa, que de fato fazem todo o esforço necessário para aparecer uma sociedade naquele sentido, com suas duas metades, com seu chefe, seu xamã, todas aquelas dualidades que acabam constituindo um todo integrado, enquanto que para falar de sociedade yaminawa, tem que ter um uso libérrimo do conceito, como é uma extrapolação excessiva, não tem como visualizar, não tem como definir, e é um termo que é muito pouco adequado para definir os Yaminawa. Já os Yawanawa estavam dentro do projeto explícito de tornar-se uma sociedade. E uma sociedade, num sentido, no artigo não tem a fotografia, porque também não era precisava, mas tem uma referência. Na internet há uma fotografia que, quando eu vi, me impressionou muito. Uma fotografia, parece uma revista de viagens, que era uma fotografia do Haiti, da festa, um dos momentos da festa da Yawanawá, que me pareceu enormemente significativo. É um monte de gente em círculo de mãos dadas. Elas estavam fazendo uma gigantesca roda, uma gigantesca roda, afinal, tem uma espécie de geificação dos grupos indígenas. Então, aquela ideia de fazer uma grande praça onde o povo, a sociedade, seja vista e seja ensinada. Mas essa fotografia era mais fantástica ainda, porque tinha, no meio como era um Haiti, ao qual compareciam muitos convidados de vários lugares, tinha índio Dakota, com aquele cocar imenso, a roupa de arte e tudo mais, tinha hippie de várias procedências, tinha pessoal lá do interior da Mongólia e tudo mais, e todos junto com os Yawanawá, vestidos com a roupa neo-tradicional e os cocares de última moda, todos com as mãos dadas. Foi a ilustração mais perfeita da ideia de... E aí eu pensei, durante muito tempo a gente pensou que as sociedades indígenas não eram bem sociedades, não chegaram a ser sociedades, era uma espécie de sociedades precárias. Mas agora a gente descobriu que o nosso negócio não é sociedade, porque tudo fluxos, fronteiras, híbridos, redes, essas coisas. E agora, os únicos que têm uma sociedade de verdade são os índios. Não de verdade é possível tirar uma foto dela e publicar na revista. Enfim, era isso. Mais alguma questão? Eu teria só um comentário e uma questão também, que a sua fala, nos quais a sua fala me fez pensar. Eu gostei muito da fala, eu achei extremamente interessante essa ideia de se pensar não em especulações contra o Estado, e especulações contra a sociedade, nessas filosofias mínimas. E agora, mais para o final, você falou sobre uma recusa, não exatamente da sociedade, mas da obediência. E aí fiquei me perguntando se não dá para levar isso ainda um pouco mais além,
e falar de uma recusa, talvez, da violência ou de um certo tipo do uso da força, porque naquele primeiro capítulo, qual você descreve algumas características das sociedades das queixadas que aparentemente contradiriam o seu caráter de sociedade coesa, unitária, você menciona estupro, tortura, capacidade homicida e talvez tenha uma coisa, talvez dê para extrapolar essa questão da obediência, né, e imaginar como uma recusa de certas formas aparentemente imotivadas de violência, como enfim, estupro, tortura, homicídio. E aí a liderança talvez aparecesse como uma atualização particular dessas formas de violência e agressividade. E aí, nesse sentido, parece uma especulação bastante durkheimiana, né? Como se eles estivessem dizendo que para haver sociedade tem que haver coerção, e para haver coerção tem que existir alguma espécie de força. Pode ser uma força generalizada exercida pelo líder, pode ser uma força entre pessoas de mesmo sexo na tortura da iniciação, pode ser uma força entre pessoas de sexo diferente no estupro. Então, talvez tenha um campo para generalização desse argumento. E aí outra mais uma bobagem. Assim. No Alto Xingu tem um mito, não é exatamente sobre a origem das queixadas, mas sobre uma transformação de algumas pessoas em queixadas que eu acho que ecoa várias coisas sobre as quais você falou. São um conjunto de homens que saem para pescar e começam a demorar muito para voltar, e uma mulher fala: menino, manda um filho ainda pré-adolescente dar uma olhada nos homens para ver o que eles estão fazendo, porque eles estão demorando tanto. Ele chega de longe e vê que eles estão comendo todo o peixe sozinhos e vão se transformando em queixadas. Ele assusta, volta para a aldeia, conta para as mulheres: olha, os nossos pais, maridos de vocês, estão se transformando em queixadas. E o que essas mulheres fazem? Elas resolvem abandonar todos os homens, jogam os seus filhos homens no mato e saem andando, formam uma sociedade de mulheres nômades que vão andando, encontram homens no caminho, transam com eles para poder engravidar e ter filhos, criam as meninas, mas os meninos elas jogam no mato, eles vão se transformar em macaco prego. E você tem uma coisa surreal nesse caso, né? Que quem entra num movimento nômade não são aqueles que se transformaram em queixadas, né? Deles a gente nem sabe o que aconteceu, se transformaram em queixadas, sei lá o que virou. E as mulheres que testemunharam de forma indireta, né, pelo relato do menino, essa transformação, elas que decidem formar uma sociedade que também só pode ser nômade. É como se oscilasse no extremo, nem lá nem cá. Né? Tem várias, uma das, não lembro agora, a gente trouxe a cópia aqui lá, cópia do artigo, tem uma referência, mas algum desses relatos, não sei se é um relato de Lima, ou é um relato de Araguara, enfim, um desses relatos traz vários desses relatos trazem esse tipo de história. Ou seja, a coisa toda começa porque as mulheres todas estão transando com as lontras, com os peixes, então os homens descobrem que estão sendo atraídos pela mulher, vão lá e matam todas. Então matam para se transformar em queixadas, aí elas somem, aí eles dizem: finalmente, uma vida feliz. Vai ser mulheres, que legal, então. Aí, isso aí parece que dura, a alegria dura uns dias, mas depois eles vão reclamar para o chefe: chefe, a comida está péssima. Essa vida está... Não tem esses detalhes. A comida está péssima. Então, eu pedi para aquele... Porque os mate também. Então, os mata todos e os transforma em queixadas. Então, essa tem uma viés de gênero muito importante na história e muito constante. Claro, quando eu estou falando de rejeição, estamos falando de, obviamente, um fenômeno ou uma atitude muito complexa. É óbvio que
que essa rejeição, esse cara frio em relação à violência e à feitiçaria, mas vai junto com uma enorme atração. Era óbvio que na festa, nas brincadeiras rituais de Awanawá, Xaranau, dos próprios Yaminau, muito tempo atrás, o pessoal se divertia muito fazendo de queixar e perseguindo as mulheres, e vice-versa, porque tinha também uma outra brincadeira que essa não foi eliminada, porque digamos, parece mais palatável para os aliados de fora que a mesma coisa invertida. Né? Um fulano sai por aí correndo com uma espiga de milho ou com uma mão que simboliza, não faço ideia o quê, e as mulheres todas saem correndo atrás dele para tirar dele, para arrancar o mamão, para arrancar a espiga de milho. E realmente o rapaz sofre. Eu já presenciei várias vezes aí, e eu via o episódio pensando, eu acho que eu sou suficientemente velho como para não entrar na categoria dos... Mas um aluno meu que estava lá foi vítima do assunto e quase que não conta a história. Então o tema certamente um certo medo, uma certa prevenção, certo intuito de marcar ou de designar um espaço simbólico para algo que está muito presente. Antônio? Oi, Oscar. Oi. Eu quase não ia falar, mas eu fiquei motivada por uma série de razões. Gostei muito da sua fala, enfim. E me fez pensar uma série de coisas. Vocês sabem que eu não trabalho com sociedades indígenas exatamente, mas eu tenho trabalhado com sociedades tidas como caboclas, portanto tem uma conversa bastante próxima. E, enfim, eu fiquei pensando nesse aspecto antissocial que é expresso muito fortemente nas sociedades ameríndias, através dos mitos, se não se vê também recorrentemente no feitiço. Né? De certa forma, você falou, mas, por exemplo, entre as pessoas com as quais eu trabalho, o próprio pajé fala muito claramente, com todas as palavras, que se deve temer ao amigo e não ao inimigo, porque esse não entra na casa da gente. Então, é um pouco esse aspecto de, a todo tempo, ter que se gestar o fato de estar junto. Se gestar, não, se gerir e proteger, enfim, porque o estado natural seria o antissocial, né? Então, a todo momento tem que se criar um mecanismo, dispositivos para gerir essa sociedade. E, bom, lá não há a ideia do chefe, mas há o pajé, e é ele que faz isso, de certa forma, através da pajelança. Né? Sempre fiquei pensando, essa é uma coisa que me fez pensar nas coisas que eu conheço, e também a ideia da sociedade desterritorializada, né? Como em muitas dos contextos onde a gente trabalha, o que é mais recorrente, de fato, é a itinerância, é a mobilidade. Né? E é muito mais, penso, na maioria das vezes, o investigador que tenta fazer essa equação sociedade e território, né? Mas que são grupos muito mais espraiados do que, na verdade, a nossa literatura faz crer. Né? Enfim, eram pequenos comentários que me fez pensar. Com certeza. Eu aprendi a própria carne, os problemas epistemológicos dessa nossa ideia de sociedade localizada e territorializada. Por quê? Tentava fazer trabalho de campo aonde? No campo. Mas os índios não paravam lá.
Não, eles, o dia inteiro, estava lá 40 quilômetros de caminhar pelo mato para chegar na aldeia e ver que todo mundo estava fazendo a mala para ir embora. Estão fazendo o quê? A obrigação de vocês é morar na aldeia. É um tema muito debatido, é um tema constantemente debatido, porque de fato o principal problema dos indigenistas, os indigenistas oficiais e não oficiais, o principal problema do movimento indígena, o principal problema dos Yaminawa no Acre é sempre esse: eles não ficam quietos. Eles não ficam quietos, então eles são constantemente confrontados à ideia de que índio tem que ficar quieto na aldeia. E eles aceitam, dizem, é verdade, nós não somos índios de verdade. Na verdade, a gente foi contaminado pelo branco, então é por isso que a gente vai para a cidade toda. Mas a gente vai se reformar, a gente vai se reeducar mas eles estão prometendo isso aí desde 40 anos atrás. Sempre há algum motivo para que não aconteça. De fato, o que eu escrevi várias vezes, pouco sentido de muitas das coisas que eu tenho escrito, é o seguinte: não importa que eles não tenham pintura corporal, não importa que eles não façam rituais antigos, não importa que eles não usem cocar, não importa que eles sejam, segundo todas essas opiniões, índios absolutamente aculturados. A questão é que eles estão se comportando como sempre se comportaram. Quer dizer, a fidelidade à tradição indígena deles consiste em não ficar na aldeia quietos, circular por aí. E no caso deles, digamos que no caso deles, esse problema, essa questão clastriana da dificuldade, da não obviedade da vida junto, era a coisa mais evidente. Quer dizer, eu nunca vi em lugar nenhum, bom, também não andei a tantas aldeias assim. Você sabe, o seu tema de pesquisa, o trabalho imenso para criar um chefe, para manter uma linhagem de chefes, tudo isso aí. No caso Yaminawa, eu via lá encarnada aquela descrição do chefe que faz clastres, ou seja, um fulano que era certamente polígamo, que estava convidando todo mundo a comer a toda hora e que desde o momento que ele levantava de manhã até a noite estava o tempo inteiro falando, parecia o rádio. Isso aqui não é uma aldeia, isso aqui não é tudo, esse povo é todo fofoqueiro, todo briguento, tudo beberrão, tudo pinguço. Não pode ser assim. Nós temos que nos comportar, nós temos que viver juntos, nós temos que não temos que fofocar no vizinho, nós temos que ajudar o vizinho, nós temos. Está vendo os caos, a xanica, não sei onde? Eles sim sabem fazer as coisas. Está vendo os Goianabá? Eles sim estudam. O que nós sabemos fazer? Nada. Brigar, beber. Assim. Ou seja, era uma espécie de rádio. Era uma espécie de rádio ligado exatamente aquele tipo de rádio ligado, que todo mundo ficava fazendo as suas coisas, então um ouvido saía para o outro. Mas o princípio da vida comum estava sendo radiado, estava sendo exposto para uso de todo mundo. E, curiosamente, o pajé fazia exatamente a figura contrária. Ele entrava muito naquela, talvez você
vão reconhecer aquela descrição muito clássica da oposição entre chefe e pajem, que faz o De e Kaifenheim, sobre os falandos Kachinawá, nos anos 82, no ano de 82, que é também, na verdade, uma adaptação da ideia do contraste chefe versus, não exatamente o profeta dos clastres de outra coisa, mas o xamã, pelo contrário, era praticamente mudo, uma sexualidade muito restrita, sempre casado com uma mulher bem mais velha do que ele, no lugar de estar casado com 4 ou 5 meninas como chefe, alguém que sempre diz que não tem nada que contar, mas é alguém reticente. O contraste violento entre a reticência e a hipérbole. Então, para mim foi realmente surpreendente ver como algumas dimensões, alguns contrastes, algumas formas tão absolutamente clássicas se mostravam num lugar que eu tinha aprendido a perceber, porque todo mundo tinha me preparado para isso, eles mesmos tinham aprendido a perceber como um lugar aculturado e totalmente fora da tradição indígena. Bom, Oscar, mais uma vez, muito obrigado. Foi excelente. Obrigado a vocês e espero.